Galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Continuando nossa apostila de número 3, na verdade chegando ao final dela, né? Entraremos hoje na aula de número 28, falando de uma das temáticas mais consagradas dentro da geografia, que é justamente, né, a ciência aí que estuda a elaboração dos mapas, a chamada cartografia. A gente vai falar bastante sobre mapas, sobre representações cartográficas, sobre diferentes tipos de projeções que nós temos. Falaremos também um pouquinho sobre escalas cartográficas, um tema bem importante aí dentro dessa temática que iremos ver hoje. Tá? E dessa forma nós vamos aí desenvolvendo a nossa aula. Então, inicialmente, pessoal, o que a gente precisa lembrar, tá? Quando a gente começar a falar sobre mapas? Toda vez que a gente está utilizando um mapa para representar a realidade, né, aliás, essa é a função de todo mapa, né, fazer algum tipo de representação da realidade, mostrando para a gente alguma informação que a gente encontra na superfície terrestre, né, toda vez que a gente vai estipular o mapa, evidentemente, pessoal, que nós vamos ter distorções. Tá? Ainda mais se a gente parar para pensar que o planeta Terra, enquanto um geóide, né, enquanto uma esfera com os polos achatados, a partir do momento que você abre o planeta Terra, vamos dizer assim, e projeta ele num plano, projeta ele num mapa, evidentemente que você vai ter alterações da realidade, né? Você vai ter distorções da realidade. É impossível você representar uma esfera num plano, né, sem que para fazer essa, vamos dizer assim, transportar os dados vai de uma esfera para um plano, é impossível você não perder dados, né? Você não perder, vamos dizer assim, algumas questões. Tá? Então, uma questão que a gente sempre tem que ter em mente, pessoal, todo mapa ele vai ter alguma distorção em relação à realidade que ele mesmo está representando. Tá? A gente sempre tem que ter isso em mente. Outra questão, quais são os elementos principais de um mapa, pessoal? Que a gente nunca pode esquecer, até para a gente conseguir interpretar um mapa, né? A gente conseguir tirar o máximo de informações que a gente pode dele. Evidentemente que a gente sempre tem que lembrar das legendas, né, que vão mostrar algum tipo de informação específica que aquele mapa está mostrando para a gente. Né? A gente tem que lembrar, além, evidentemente, da legenda, a gente tem que lembrar da escala, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, daqui a alguns instantes aí, o que seria a escala cartográfica. Tá? E além de legenda e a legenda e a escala, a gente tem outros elementos também que a gente sempre precisa reparar num mapa, tá? Que a gente precisa extrair de um mapa, no caso, para a gente conseguir aí tirar o máximo possível de informações que a gente tem dele. Continuando, pessoal, a nossa aula, entrando de fato agora, né, no nosso estudo aí sobre cartografia, inicialmente eu vou tratar com vocês de tipos de projeção cartográfica. Tá? Existem várias maneiras de você construir mapas, várias técnicas diferentes, que elas foram evoluindo, evidentemente, com o tempo, evoluindo conforme as tecnologias aí, principalmente as tecnologias de observação do espaço, né, através de satélites e afins, elas foram evoluindo, consequentemente os mapas também evoluíram. Tá? Porém, a gente vai falar aqui de projeções cilíndricas, de projeções cartográficas, desculpa, que já são aí no caso que já tem aí um certo uso dentro da história da humanidade, já são usadas técnicas que são usadas já há bastante tempo, né? Não é correto a gente falar que essas técnicas que eu vou mostrar para vocês hoje, elas são técnicas recentes, tá? Inicialmente eu vou falar para vocês essas projeções cilíndricas. O que são projeções cilíndricas, pessoal? A ideia das projeções cilíndricas é muito simples, tá? A gente coloca, a gente projeta aí no caso o globo terrestre dentro de um cilindro, ou em outras palavras, a gente projeta os paralelos e os meridianos, né? Os paralelos aí, sempre paralelos à linha do Equador, e os meridianos, que se encontram no Polo Norte e no Polo Sul, a gente projeta os meridianos e os paralelos junto com a esfera terrestre dentro de um cilindro e posteriormente nós abrimos esse cilindro, tá? Fazendo com que paralelos e meridianos tenham entre si, formem entre si um ângulo aí de 90 graus. Essas são as projeções cilíndricas, pessoal. Eu garanto para vocês que a grande maioria de todos os mapas que vocês viram até os dias de hoje, evidentemente que são mapas que surgiram, que foram criados através desse tipo de técnica cartográfica, que justamente são as projeções cilíndricas. Né? Elas dão origem à grande maioria dos mapas que nós conhecemos, que são justamente esses mapas em que os paralelos e os meridianos formam ângulos de 90 graus entre si. Né? Qual é essa técnica? Né? É essa que eu estou falando para vocês. A gente projeta aí o globo terrestre, os paralelos e os meridianos dentro de um cilindro. Posteriormente, a gente abre esse cilindro num planisfério,
tá? E cria aí as chamadas projeções cilíndricas. Existem dois tipos de projeção cilíndrica, pessoal, né? Dois tipos principais, vamos dizer assim, né? Existem vários tipos, mas a gente vai tratar de dois tipos principais de projeções cilíndricas. Existe a chamada projeção cilíndrica conforme de Mercator. O que é a projeção cilíndrica conforme de Mercator? Eu não disse para vocês, pessoal, que é impossível a gente construir um mapa sem distorcer a realidade? Para a gente entender os tipos de projeção cilíndrica que nós temos, a gente precisa entender também quais são justamente aí as variações da realidade que elas causam, as distorções da realidade causadas por esses mapas. No caso da projeção cilíndrica de Mercator, ela é uma projeção cilíndrica, como a gente já viu, só que ela também é uma projeção conforme. O que significa ser uma projeção conforme? Significa que no caso ela é uma projeção que ela mantém as formas dos continentes de maneira fiel, porém as áreas são completamente distorcidas. Caí, como é que você me prova isso? É só a gente pensar o seguinte: a gente está aqui na América do Sul, né? O Brasil, como vocês sabem, o quinto maior país do mundo em área, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Essa ilha aqui, que é a ilha da Groenlândia, uma das maiores ilhas do mundo, tá? Ela tem por volta mais ou menos de 2,5 milhões de quilômetros quadrados de área. Portanto, ela é quase 4 vezes menor que o Brasil, tá? Se a gente for imaginar. Porém, observem aqui, tá? Como no caso a Groenlândia aparece em relação a toda a América do Sul, não só ao Brasil. Né? A Groenlândia está maior que a América do Sul inteira, sendo que ela é 4 vezes menor do que o Brasil. Por quê, pessoal? Porque a gente justamente está vendo um tipo de projeção cilíndrica que a gente chama de Mercator, que as formas são mantidas conforme a realidade, porém as áreas dos continentes e dos países, evidentemente, elas são distorcidas. Por isso que a gente chama de projeção cilíndrica conforme, porque mantém as formas. Né? Quem, evidentemente, cunhou esse tipo aqui, essa projeção cartográfica, foi um estudioso chamado Mercator, há muito tempo atrás, tá? Que foi aí no caso o precursor desse tipo de projeção cilíndrica, a projeção cilíndrica conforme de Mercator. Percebam, pessoal, que quanto mais você se afasta da linha do Equador, ou em outras palavras, quanto maior a latitude, tá, maiores são as distorções. Quanto mais perto dos polos você está, maior vão ser as distorções nesse tipo de projeção. A outra projeção que a gente vai estudar aqui também é cilíndrica, pessoal. Ela é o oposto da de Mercator. Enquanto a de Mercator mantém as formas e distorce as áreas, a de Peters vai fazer exatamente o oposto. Ela vai manter as áreas e vai distorcer as formas. Percebam como esse mapa aqui, essa projeção cilíndrica, por que ela é cilíndrica, Caê? Porque paralelos e meridianos estão formando aí, evidentemente, ângulos de 90 graus entre si, certo? Por que a gente chama ela de projeção cilíndrica equivalente de Peters? Porque as áreas são equivalentes à realidade. As áreas dos continentes e dos países são iguais à realidade. Agora, o que está sendo distorcido, evidentemente, são as formas. Né? Olha como a Groenlândia agora está do tamanho certo dela, se comparado, por exemplo, aqui com o território brasileiro. Ou seja, as áreas estão corretas. Porém, vocês vão olhar esse mapa aqui e vão falar: pô, cara, esse mapa está meio esticado, cara. Está meio, sei lá, tá meio estranho, tá meio esquisito, né? Pô, por que ele tá assim? Justamente porque é um tipo de projeção cilíndrica, é que a gente chama ela de equivalente de Peters. Peters, o nome, evidentemente, do estudioso que cunhou esse tipo de projeção. E a gente tem justamente nela aí a manutenção das áreas e a distorção das formas, tá? Então, pessoal, comparação entre as duas projeções cilíndricas que nós temos, as principais, as duas principais, né? No caso, a projeção cilíndrica conforme de Mercator e a projeção cilíndrica equidistante ou equivalente de Peters. Beleza, pessoal? A grande maioria dos mapas que vocês vão ver na vida de vocês, tá? Ou eles são de um tipo, ou eles são de um tipo, ou eles são de Mercator, ou eles são de Peters. Dificilmente a gente tem só outros mapas mais específicos que a gente observa, que a gente já vai ver daqui a pouco, tá? Com outras técnicas que são um pouco diferentes. Pessoal, uma coisa que a gente sempre precisa lembrar, né? Evidentemente que o berço aí do conhecimento da civilização moderna a gente encontra principalmente dentro do continente europeu. E a gente sabe que quem, né, cunhou aí os primeiros mapas da era moderna, vamos dizer assim, né, a partir da Idade Moderna, a partir das grandes navegações para frente, foram evidentemente os europeus. Tá? Sendo assim, o que a gente sempre observa? Que a Europa, na grande maioria dos mapas que nós vemos até hoje, ela está ao centro e ao norte. Né? Portanto, são mapas aí que eles concentram uma visão eurocêntrica.
Porém, pessoal, sempre lembrar que se vocês observarem um mapa em que aqui no centro, na verdade, está a América do Norte, o continente americano, né, e a Europa aparece um pouco mais para leste e tal, pessoal, tá certo do mesmo jeito, são representações fiéis à realidade da mesma forma. É bom lembrar que o planeta Terra é uma esfera, né? Portanto, quando a gente está representando ele dessa forma que a gente está acostumado, isso nada mais representa aí do que um dado histórico, né? Justamente da gente lembrar que os europeus fizeram os primeiros mapas da história e acabaram colocando a Europa, evidentemente, no centro do mundo, né? Uma visão eurocêntrica, portanto. Vamos deixar um pouquinho de lado as projeções cilíndricas. Vamos falar de uma projeção agora que a gente chama de cônica, pessoal. O que é a projeção cônica? Ao invés de a gente enfiar o planeta Terra, a esfera terrestre, num cilindro, a gente coloca num cone. E a hora que a gente abre, aí, evidentemente, né, a gente costuma ter esse tipo de representação que vocês estão observando aqui, quase que um leque, né, praticamente. São as chamadas projeções cônicas, pessoal. As projeções azimutais, a gente projeta o globo terrestre em um plano, né? Na verdade um planisfério. E depois, justamente a parte do planeta Terra que tocou esse planisfério, a gente acaba tendo ela em destaque. São as chamadas projeções azimutais, tá? As azimutais é muito interessante quando você quer destacar uma determinada região do mundo, né? Por exemplo, se eu quisesse destacar o Brasil, né? A gente pegaria a esfera terrestre, projetaria ela no plano, com o Brasil evidentemente virado aqui contrário ao planisfério. E a gente teria aí o Brasil evidentemente em destaque, né? Essa projeção azimutal que vocês estão observando, se vocês olharem aqui, a gente está destacando nela a Antártida, né? O polo sul do planeta Terra. Tá? Aqui a gente tem o começo da América do Sul, a Argentina e o Chile, aqui em vermelho está o Brasil. Tá? Então são outros dois tipos de projeções menos observáveis no dia a dia, mas que também são muito importantes para a geografia. Tá? Projeções cônicas e projeções azimutais. Um tipo que é muito comum que vocês observem por aí, pessoal, também de projeção cartográfica, chamadas anamorfoses. O que são anamorfoses, pessoal? Nada mais são do que mapas mundi, principalmente, tá? Podem ser mapas também de países ou até de estados, onde a gente vai acabar aumentando ou diminuindo, né, exagerando ou diminuindo as áreas dos países e dos continentes conforme alguma informação que nós estamos observando. Como assim, pessoal? Eu tenho duas anamorfoses aqui. Essa primeira anamorfose, olha o que a gente observa. Esse daqui seria o planisfério, entre aspas, né, mais fiel à realidade. O que a gente está observando aí? Os países nas formas comuns, nas formas e nos tamanhos normais. Essa daqui eu acredito que seja mais uma projeção de Peters do que de Mercator, viu? Porque a gente sempre leva em consideração a Groenlândia, ela está pequena aqui, então essa daqui é uma projeção cilíndrica de Peters. Aí olha o que a gente observa no mapa abaixo, tá? Os Estados Unidos aqui, né, extremamente grande, a China muito grande também, os países da Europa com um tamanho considerável, né, alguns deles, né? O Japão, perceba um Japão muito grande aqui. Pessoal, na verdade, o que é essa anamorfose? O que ela está representando, pessoal? Isso aqui é uma coisa que de vez em quando cai em vestibular, vocês precisam ter o pulo essas horas para, né, saber o que a anamorfose ela está representando. Nesse caso aqui é uma anamorfose que está representando o tamanho da economia dos países, o PIB dos países. Então, o que a gente observa nessa anamorfose? Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, a China, o segundo, os países da Europa, sempre consideráveis, né? Evidentemente do ponto de vista econômico, o Japão, uma das maiores potências econômicas do mundo, o Brasil, evidentemente, né, na maior economia do mundo, não está com um tamanho pequeno, então um tamanho até considerável, o maior de toda a América Latina, se vocês observarem, né? E olha o continente africano extremamente aí pequeno. Tá? Ou seja, o que a gente fez aqui? Para representar o tamanho da economia dos países, para representar o PIB, do PIB dos países, Produto Interno Bruto, o que acabou sendo feito? Algumas áreas acabaram sendo exageradas e outras diminuídas para justamente representar uma informação que é o Produto Interno Bruto. Tá? Isso são anamorfoses. Olha uma outra anamorfose aqui. Essa daqui está levando em consideração a população absoluta dos países. Tá? Evidentemente, quais os países mais populosos do mundo? A China e a Índia, que aqui no de baixo aparecem evidentemente enormes, tá? Deu para entender, pessoal? Isso são anamorfoses, é um outro tipo de técnica cartográfica que a gente usa aí para apresentar algum tipo de informação válida da realidade.
Vamos falar um pouquinho de escala agora, um dos elementos mais importantes de todo o mapa, além, evidentemente, né, da legenda que a gente já conversou e, evidentemente, o título dos mapas, né, que a gente sempre precisa observar também. O que é uma escala, pessoal? Toda vez que a gente vai pegar a realidade e vai colocar no mapa, evidentemente que a gente diminui essa realidade. Só que a gente tem que fazer essa diminuição de maneira proporcional, tá? De maneira relativa, vamos dizer assim. Tá? A gente vai conseguir representar o planeta Terra do tamanho que ele é? Não, imagina o quanto de papel que a gente ia precisar, ia ser um mapa gigantesco, enfim, não ia dar certo, né? Então, evidentemente, a gente tem que diminuir a realidade e colocar ela num papel, e colocar ela num planisfério. Né? Evidentemente, para fazer essa diminuição, a gente precisa usar a escala. O que é a escala? É a relação entre as distâncias contidas no mapa e as distâncias reais que esse mapa está representando. Por exemplo, esse mapa do Brasil aqui, o Brasil é desse tamanho aqui desse mapa? Evidentemente que não. O que a gente teve que fazer? Diminuir o território brasileiro para colocar ele, evidentemente, no mapa. A relação entre as distâncias de um mapa e as distâncias que esse mapa está representando é o que a gente chama de escala cartográfica. Tá? De antemão, pessoal, como é que a gente lê escala cartográfica? Na grande maioria das vezes, as escalas elas vão se apresentar dessas duas formas, ou de uma maneira numérica ou de uma maneira gráfica. Como é que a gente lê isso, tanto na numérica como na gráfica? A cada 1 centímetro no mapa, tá? Portanto, a cada 1 centímetro que eu andar no mapa, eu tenho 36 milhões e 600 mil centímetros na realidade. Deu para entender? Ou, em outras palavras, se a gente transformar 36 milhões e 600 mil centímetros em quilômetros, a gente vai ver que 36 milhões e 600 mil centímetros, na verdade, são 346 quilômetros. Ou seja, a cada 1 centímetro que eu andar dentro desse mapa aqui, eu estou andando 346 centímetros, 346 quilômetros da realidade. Deu para entender, pessoal? Então vamos lá, como é que funciona a escala? Mais uma vez para a gente não esquecer. Tá? O numerador, o número que vem primeiro aqui na divisão, tá? Representa a área no mapa. Que a gente sempre vai pensar em centímetros, evidentemente, né? A não ser que você faça um mapa muito grande que você possa representar em metros, mas é muito difícil, evidentemente. A grande maioria dos mapas a gente vai utilizar a escala correta deles, vai ser em centímetro, evidentemente. 1 centímetro no mapa, 2 pontos, representa 500 mil centímetros na realidade, certo? Ou da forma como está aqui, 1 centímetro no mapa representa 50 mil centímetros na realidade. Então, o numerador significa a área do mapa e o denominador, depois dos 2 pontos, significa a área real. Isso na escala numérica. E na escala gráfica? Na escala gráfica, né, o que a gente está observando aqui? A cada, né, no caso, a cada 1 centímetro que eu andar, eu vou ter quanto? 5 quilômetros. Ando 1 centímetro, 5 quilômetros. 2 centímetros, 10 quilômetros. Certo? Nesse caso aqui, o exemplo que ele está dando, né, 1 centímetro. 1 centímetro, 3 quilômetros, 2 centímetros, 6 quilômetros, 3 centímetros, 9 quilômetros, certo? É a maneira aí que está sendo representada de uma maneira gráfica. Como é que a gente lê as escalas? 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Ou, em outras palavras, numa outra, utilizando não centímetros mais quilômetros, no caso da escala gráfica, 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Ou 2 centímetros no mapa equivale a 10 quilômetros na realidade. Pessoal, para a gente fazer exercício de escala, tá, é sempre bom a gente lembrar essa relação aqui, ó. 1 quilômetro é igual a 1000 metros, isso todo mundo sabe, né? Às vezes nem todo mundo sabe que 1 quilômetro ou 1000 metros são a mesma coisa que 100 mil centímetros, tá? A gente vai ver daqui a pouco dois exemplos de exercícios que costumam cair em escala, tá? Em que a gente vai precisar sempre fazer transformação de unidade, tá? Então é sempre bom guardar que 1 quilômetro, que é igual a 1000 metros, é igual a 100 mil centímetros. Pessoal, tamanho de escala. Olha a informação que eu coloquei aqui para vocês. Quanto maior a escala, maior o detalhamento de informações. Quanto menor a escala, menor o detalhamento de informações. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Vamos pegar o exemplo aqui, ó, escala grande. Ele está falando que escalas grandes, né? Ele está dando algumas escalas aqui. O que seria uma escala grande? Né? Isso aqui, evidentemente, é uma relação matemática, é uma divisão. Vocês concordam? A gente está pegando o 1 e dividindo por um número maior. Tá? Vocês concordam comigo que quanto maior for o denominador, menor vai ser a escala?
Concordam? Por quê? Se eu dividir 1 por 500, 1 por 500 dividido por 500 vai dar um valor maior do que eu dividir 1 por 25 mil. Vocês concordam? Tá? Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Quanto maior for a escala, significa que é maior a riqueza de detalhes do mapa. Por que eu estou falando isso para vocês? A gente não vai ter um mapa muito mais detalhado se 1 centímetro do mapa representar 500 centímetros da realidade, se a gente comparar com um mapa que 1 centímetro do mapa representa 25 mil centímetros da realidade. Um mapa em que 1 centímetro representa 500 centímetros da realidade é um mapa muito mais detalhado, evidentemente, né, com uma riqueza de detalhes muito maior do que um mapa em que 1 centímetro do mapa representa uma área muito maior, representa 25 mil centímetros na realidade. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Quanto maior for a escala, tá? Geralmente, quanto maior for a escala, menor é o denominador, evidentemente. Tá? As escalas maiores são aquelas que têm maior riqueza de detalhes, consequentemente, são aquelas que têm o menor denominador. E uma escala pequena? Uma escala pequena é uma escala que a gente vê, por exemplo, pessoal, no mapa mundi. Quando a gente vê um mapa mundi na apostila de vocês, ou seja, a gente diminuiu o mundo inteiro e colocou ele na metade de uma página da apostila. Aí a gente está falando de uma escala muito pequena, em que 1 centímetro no mapa representa vários centímetros, vários quilômetros, na verdade, na realidade. Beleza? Então precisa lembrar dessa relação. Quanto maior a escala, maior o detalhamento de informações. Quanto menor a escala, menor o detalhamento de informações. Pessoal, exercício rápido. E um mapa cuja escala é 1 centímetro no mapa é igual a 2 milhões e 500 mil centímetros na realidade. Duas cidades estão separadas em linha reta por 5 centímetros. A distância real no terreno entre essas cidades é d, se a gente fosse aí no caso dá em quilômetros, né? Então ele está falando que 1 centímetro no mapa é igual a 2 milhões e 500 mil centímetros na realidade. Primeiro de tudo, como é que a gente vai passar centímetros para quilômetros? Então, 1 quilômetro é igual a 100 mil centímetros, ou seja, se a gente tem centímetros e quer passar para quilômetros, a gente vai cortar 5 zeros e vai chegar aqui nesse mapa. A escala, na verdade, é 1 centímetro no mapa é igual a 25 centímetros é igual a 25 quilômetros na realidade. 1 centímetro no mapa é igual a 25 quilômetros na realidade. E 5 centímetros, que é a distância entre as duas cidades. 5 vezes 25 quilômetros, a gente vai chegar aí justamente que é a distância entre a cidade A e B, que no mapa é de 5 centímetros, na realidade é de 125 quilômetros. Uma outra questão de escala. Agora é uma questão que ele vai pedir para a gente encontrar a escala. Vamos ver. Observe com atenção as seguintes informações. A distância real entre dois pontos A e B é de 12 km, né? Ou seja, na realidade a distância é de 12 km. E entre os pontos A e C é de 24 km, né? Ou seja, A e C a distância é o dobro do que é A e B, se a gente for parar para pensar. E a distância gráfica entre os pontos A e B é de 2 centímetros. E, evidentemente, entre os pontos A e C é de 4 centímetros. A escala corretamente indicada é D. Então vamos lá, pessoal. A gente já entendeu então que se AB, a distância entre A e B é 12 km na realidade, e a distância no mapa entre A e B é 2 centímetros, então evidentemente isso significa que a cada 1 centímetro que eu andar no mapa, eu estou andando 6 km da realidade. Vocês concordam? Sendo assim, 1 centímetro no mapa vai valer 6 km na realidade. Só que eu tenho 6 km, quero passar para centímetro para achar, evidentemente, aqui a escala numérica. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar 5 zeros, ou seja, 1 centímetro na realidade equivale a 600 mil centímetros. 1 centímetro no mapa equivale a 600 mil centímetros na realidade, que é a mesma coisa que 5 quilômetros. Beleza, pessoal? Dois exercícios básicos aí de escala. Vamos estudar rapidamente agora algo na geografia também que é bem simples, pessoal, que se chama isolinhas. O que é isolinhas? Para vocês entenderem, é o seguinte: é um tipo de técnica para se representar algumas informações. Então, é um tipo de técnica cartográfica. Vocês estão vendo aqui que a gente tem um mapa do Brasil, que ele está dividido em regiões, como vocês podem observar aqui pela legenda, pelas cores, em regiões que tem cada uma delas a mesma temperatura anual, a mesma temperatura média anual. Então, por exemplo, aqui onde eu estou passando, como vocês podem ver aqui o mouse, é uma região de um vermelho bem escuro que a gente observa que a média anual de todos esses pontos dentro do território brasileiro
tá? Pontos aí que, se a gente observar, pegam o estado do Amazonas, o estado do Pará e o estado do Amapá, o estado do Amapá não, desculpa, o estado de Roraima, são, no caso, né, são regiões de 3 estados diferentes aí, que elas têm evidentemente a mesma temperatura média anual. Tá? Na maior parte da região norte, a gente observa, é um pouco menor a temperatura, de 24 graus. Tá? A gente vem para o sul aqui, a gente observa, né, a gente chega a observar algumas manchas onde a temperatura média anual é bem baixa. Na verdade, o que, que é isso, pessoal? Que técnica cartográfica é essa? Uh, Todos os pontos do território brasileiro que têm uma mesma característica de temperatura, a gente uniu esses pontos a uma mesma cor, correto? E fez uma legenda para isso. Tá? Isso daqui é um tipo de técnica cartográfica que a gente chama de isolinhas. O que são isolinhas? Linhas que em um mapa unem pontos com o mesmo valor para uma determinada característica física de uma região. Nesse caso, pessoal, evidentemente a característica física que a gente está falando é a temperatura. Né? Ou seja, o que é esse mapa? Qual técnica a gente utilizou para formar esse mapa aqui? Ele foi dividido em isolinhas, ou seja, né, foram traçadas linhas, no caso, que uniram pontos, linhas de uma mesma cor, que uniram pontos diferentes do território brasileiro, só que são pontos que entre si eles detêm a mesma temperatura, eles detêm uma mesma característica, o mesmo valor para uma determinada característica física, que nesse caso é a temperatura. Isso são isolinhas, pessoal, tá? É só um nome que a gente dá para algo. Eu tenho certeza que, se eu não explicasse o que era isso para vocês, vocês iam interpretar esse mapa do mesmo jeito, tá? É bem simples isso. Mas aí, de fato, são isolinhas. A gente pode ter, quais os tipos de isolinhas que nós temos? Essa daqui são as isotermas, portanto aí, né, são isolinhas que medem, evidentemente, que juntam no espaço geográfico diferentes espaços que têm uma mesma característica de temperatura. Nós podemos ter isoietas, que no caso medem a pluviosidade. Nós poderemos ter isotermos, como a gente já falou. Nós poderemos ter em regiões oceânicas as isóbatas, para justamente medir aí o tamanho do relevo oceânico, a profundidade marítima. Nós podemos ter isóbaras, que vão mostrar para a gente as diferentes pressões atmosféricas encontradas num uma determinada região. Nós poderemos ter as isoígras, que são aquelas que, no caso, medem a umidade do ar, no caso, a quantidade de vapor de água na atmosfera. E temos talvez o tipo de isolinha mais importante, que a gente vai observar com mais calma, que são as chamadas isoípsas, ou curvas de nível, que medem a altitude do relevo. Tá? Aqui um outro tipo, né, uma representação de isoietas para vocês, portanto mostrando aí, representando a quantidade de chuvas anual, tá? A quantidade, né, os milímetros, a pluviosidade anual aí nas diferentes regiões do país. Ó, a gente observa aqui, ó, na região da Caatinga aqui, como no caso os números são bem mais baixos se a gente comparar com a região amazônica, que é a que mais chove no Brasil, tá? Então são bem simples de a gente observar. Os tipos de isolinhas mais importantes que vocês vão ver, que vocês vão encontrar em vestibulares, são as chamadas curvas de nível. Tá? Como eu falei para vocês, o que são isolinhas? São linhas que unem pontos num território, tá, com a mesma característica física. Nesse caso, são linhas que vão unir pontos dentro de um território, que são pontos, no caso, que têm a mesma altitude de relevo. Tá? Como assim, pessoal? Como assim, Caio? O que você está querendo dizer com isso? Linhas que unem pontos com a mesma altitude de relevo, tá? Reparem aqui, pessoal, que a gente tem um perfil de relevo, como vocês podem ver, tá? Uma superfície de referência. Ele vai, no caso, do nível do mar, portanto a 0 metros de altitude, até o seu topo, que chega a mais de 60 metros aí de altitude. Tá? Uma forma da gente representar esse morro aqui que vocês estão vendo, tá? Uma forma da gente representar isso usando as curvas de nível, a gente vai fazer da seguinte forma, ele vai funcionar da seguinte forma, tá? Toda vez que esses pontos E aqui, a distância entre eles, no caso, tá, vai ser sempre a mesma. Vai ser, no caso, se a gente observar aqui, de 20 metros de altitude até a gente chegar no topo, que tem 60 metros de altitude. Tá? Então, o que são isolinhas? São linhas que estão unindo pontos, no caso, que têm a mesma altitude de relevo. Então, você tem aqui, você andou 20 metros, aí você andou mais 20, aí você andou mais 20.
E através, evidentemente, disso, você consegue realizar o que a gente chama em geografia de perfis topográficos. Ao invés de você ter que desenhar, evidentemente, o relevo, você consegue representar esse relevo de uma maneira cartográfica que nós chamamos de curvas de nível, que a gente utiliza as curvas de nível para fazer os perfis topográficos. Tá? Ou seja, o que a gente observa então aqui? Né? Entre os pontos A, B e C, a gente tem a mesma distância entre eles, 20 metros de altitude, certo? Quando a gente vai representar isso, como é que a gente representa, pessoal? Tá? Como é que a gente faz? Por mais que eles podem ter 20 metros de altitude um em relação ao outro, podem ter alguns que vão ter 20 metros de altitude muito mais íngremes do que outros, concordam? Muito mais inclinados do que outros. Tá? Toda vez, quanto mais próximas forem as linhas, significa que mais íngreme é o relevo. Tá? Por exemplo, pessoal, o que eu estou querendo dizer para vocês? Ó, vamos observar aqui. Ó. Se vocês observarem, isso daqui é um perfil topográfico, certo? Criado com curvas de nível, em que a gente tem a separação aí a cada 50, no caso, se vocês observarem, né? 50, 100, 150, 200, a cada 200 metros aí, no caso, tá? A gente tem as curvas de nível, a cada 200, a cada 50 metros a gente tem as curvas de nível aqui nesse relevo, tanto aqui como nesse, tá? Sendo que o pico, tanto de um como de outro, o pico de um no caso está em 218 metros acima do nível do mar e o outro um pouco mais alto, 268 metros acima do nível do mar. O que a gente observa, pessoal? Olhem só como essas duas curvas de nível aqui, essa aqui 150 e essa 200, olha como a distância entre elas é grande. A distância entre elas sendo grande, olha como o relevo ele vai ser bem menos íngreme. Vocês estão vendo? A distância entre essa linha e essa linha é de 50 metros. Porém, é uns 50 metros que sobe de maneira muito suave. Por quê? Porque elas estão distantes. Agora, olha, pessoal, quando duas linhas também de 50 metros entre elas, elas estão muito mais próximas. Olha como o relevo é muito mais íngreme. A subida dele é muito maior. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Quando a gente usa essa técnica de curvas de nível para representar perfis topográficos, então a gente vai estabelecer aí no caso, né, regiões que têm uma mesma diferença no caso, uma mesma área, né, uma mesma altitude no caso, tá? Então no caso andamos 20, 20 e 20, só que a proximidade entre essas linhas, a hora que a gente for fazer o perfil, vai funcionar da seguinte forma: quanto mais íngreme for o relevo, mais próximas vão estar. Vocês entendem, pessoal, que aqui, ó, de 60 até 40, a distância é a mesma do que essa de 40 até 20. Tá? A gente está subindo o mesmo tanto do relevo, 20 metros para cima. A diferença é que essa curva de nível que eu estou mostrando aqui, ela é muito mais íngreme porque as linhas estão muito mais próximas. Tá? Então as curvas de nível, pessoal, são tipos aí de isoípsas, portanto aí de isolinhas que servem para a gente, principalmente aí realizar perfis topográficos, observar perfis de relevo. Tá? Alguns exemplos aí de perfil de relevo que nós temos olha nesse caso aqui, se a gente for observar, a gente tem um morro, né? Agora prestem atenção aqui, né? Ó como no caso a distância entre as linhas aqui de 40 e 60 metros de altitude, ela é muito mais íngreme, por exemplo, do que essa de 0 a 20. Portanto, a de 0 a 20 é muito mais extensa a linha, elas estão mais longe uma das outras, porque no caso o relevo é bem menos íngreme se a gente for comparar, por exemplo, a de 40 a 60 metros de altitude, que o relevo é bem mais íngreme, que portanto as linhas são muito mais próximas. Tá? A gente tem aqui alguns exemplos básicos de curva de nível, como vocês podem observar. Só tem uma questãozinha que a gente precisa falar para resolver o exercício número 1. Podem ser que vocês encontrem curvas de nível, pessoal, tá? Que diferente do que tudo que a gente viu até agora, no centro, ao invés da gente ter a parte mais alta do relevo, a gente vai ter a parte mais baixa. Caê, então, peraí, se aqui a gente viu a maioria, né? Aqui eu estou subindo, evidentemente, 10 metros, aí eu chego a 20, aí de repente eu chego no topo em 30 metros. Aqui está diminuindo, Caê. Qual que é a diferença? Esses dois perfis topográficos, que formas de relevo que eles estão representando? O primeiro, pessoal, está representando uma depressão. Por quê? Porque você começa numa região mais alta e aí você rebaixa, né? Fica com uma região rebaixada em relação ao seu entorno, que é justamente como a gente classifica uma depressão. Então, no caso, pessoal, as curvas de nível aqui, elas ajudaram a gente a entender que esse perfil topográfico, esse perfil de relevo, formou uma depressão. Enquanto em B, esse perfil de relevo está mostrando justamente uma elevação, né? Portanto, um morro, um planalto, da maneira como vocês quiserem. Tá?
Pessoal, os exercícios da aula estão aí, além desse que eu já respondi para vocês, né? Estamos na página de número 76. Uh, na verdade, esse exercício aqui, ele não está na apostila de vocês, é um outro exercício que eu peguei da apostila do primeiro ano e estou colocando para vocês só para vocês verem, tá? Aqui de fato estão os exercícios da aula 28 que vocês vão encontrar nas páginas 76 e 77. São exercícios bem simples de fixação. Na página 77 ele dá um mapa pra gente, ele dá a escala, né? A cada 1 centímetro no mapa eu tenho 40 quilômetros na realidade. E aí ele vai pedindo pra gente, né? Conforme vocês forem pegando uma régua e usando na apostila aí, a gente vê quantos quilômetros por quantos quilômetros são separadas essas cidades aqui utilizando a escala. É um exercício bem simples, pessoal. Beleza? Muito obrigado.